Vasco próximo de assinar 2 renovações, teve provocação em Brasília, gigante que defende a invencibilidade na competição, no clássico contra o Fluminense. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O seu like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo clube do povo. Jogo importante, já quero saber, torcedor cruzmaltino, qual é a sua expectativa? Logo mais às 9h30 da noite, em Brasília, na capital do Distrito Federal, o clássico onde o Vasco defende a sua invencibilidade, defende o cinturão, exatamente, contra o Fluminense. O Vasco até agora invicto em segundo lugar com 13 pontos, não perdeu na competição e vai enfrentar um Fluminense que tem esse desafio, encara esse jogo como uma partida importante, porque em caso de uma derrota para o Fluminense praticamente descarta a possibilidade de se classificar para as semifinais. A situação do Fluminense fica mais complicada e gera ali até uma crise para o técnico Mano Menezes. O Vasco, que é o único invicto no torneio, também vem de um empate contra o Volta Redonda no último sábado, jogo que foi bastante questionado, porque o Vasco enfrentou basicamente uma equipe mais organizada e teve problemas na parte defensiva. O Vasco, que óbvio, pega um Fluminense que tem algumas qualidades, principalmente no ataque, como Germancano, Canóbio, Keno, John Arias, então vai precisar se fortalecer, principalmente dando um apoio na zaga. Já vou trazer para você a provável escalação, torcedor, mas eu quero saber a sua opinião. Seria um jogo interessante para o Hugo Moura, para fortalecer o meio de campo, principalmente ajudar na defesa do Vasco, para recompor na hora da recomposição, na hora de um contra-ataque, de uma transição mais rápida no jogo, o Hugo Moura fortalecer a situação defensiva do Vasco? Vamos trazer já a provável escalação e com isso, qual seria a mudança? Meio de campo, tiraria o Alex Teixeira, colocaria o Felipe Coutinho como segundo atacante. O Vasco que segue nessa questão de problemas em virtude de atacante, mas dentro daquilo que o Fábio Carille pode propor hoje, o Vasco pode ter uma melhoria, tanto na parte defensiva e também ser eficaz no ataque. Vamos trazer já aqui logo para você, torcedor, a provável escalação do Vasco, que vem com o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique, que deve ser avaliado antes da partida, em virtude das dores que ele sentiu no último jogo. O Vasco que tem essa precaução em relação ao Campeonato Carioca do ano passado, que acabou perdendo o Jair e o Paulinho. Então Paulo Henrique vai ser avaliado e fica a opção do Paulo Henrique ou Puma Rodrigues. João Vitor fazendo a dupla de zaga com o Lucas Oliveira, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo com Jair, Tietê, Paulinho e Coutinho. E o ataque, Alex Teixeira e Verrete. Em princípio, a priori, tudo pode mudar. O técnico Fábio Carille pode, a gente vai saber, faltando 1 hora para começar a partida ali por volta de 8h30 da noite, a escalação oficial, a escalação do time titular, mas a sua opinião, o seu palpite, o seu pitaco aqui é sempre bem-vindo em virtude desse time que vai encarar o Fluminense. Como eu falei, Fluminense vem sem vencer há 3 jogos, vem do empate no último final de semana, soma 4 pontos a menos que o Maricá, que é o último integrante do G4 no Campeonato Carioca, e no último compromisso acabou empatando com o Boa Vista por 1-1 sobre vaias no Maracanã. Então há também essa pressão sobre o técnico Mano Menezes, sobre o elenco do Fluminense. Recentemente o Thiago Silva deu uma declaração ali também após o jogo lá em Cariacica, se não me engano contra o Bangu,
em relação à torcida, a vaias, enfim, reclamando do gramado e tudo mais. Então o Fluminense não vive bons momentos, o Vasco pode aproveitar dessa situação. É claro, galera, com respeito às duas instituições, mas falando aqui reto, clássico não se joga, clássico se vence, né? Teve até ali da parte do torcedor uma grande recepção da torcida do Vasco, uma grande festa em Brasília. A torcida Cruz Maltina está de parabéns ali no B-Hotel. Recentemente estive no B-Hotel acompanhando a seleção brasileira e ontem, disparado, tinha mais torcedor Cruz Maltina do que na recepção da seleção brasileira. Então, assim, a torcida do Vasco é surpreendente em todos os lugares. Jogadores que foram com a camisa estampada, né? Brasília é Vasco, e só se prova isso. E teve provocação nos arredores do estádio, a torcida do Vasco colando ali etiquetas, adesivos, provocando o Fluminense. Claro, isso tudo faz parte, desde que seja uma provocação sadia, enfim, algo dentro do padrão, nada que vai gerar violência, algo que vai atrapalhar o espetáculo. Mas provocação, canto na arquibancada, isso tudo faz parte do espetáculo. A gente espera um grande jogo. O Fluminense, trazer aqui a provável escalação, tá? Vem com o goleiro Fábio, Guga na lateral direita, Thiago Silva fazendo a zaga com Thiago Santos ou o Ignacio, fica com opção. Gabriel Fuentes, Bernal são volantes, Hércules meio de campo, o ataque Arias, Canóbio, Serna e Cano. Então o Fluminense vem com a proposta de um jogo mais ofensivo, porque também precisa da vitória. Para apitar essa partida, Wagner do Nascimento Magalhães, um árbitro que normalmente é muito questionado, um árbitro que muitas das vezes gera polêmicas. Vamos aguardar que seja uma arbitragem imparcial, que não venha atrapalhar o clássico, que é importante para as duas equipes. Passado aqui, galera, lembrando que o Verratti pode ser muito acionado. Nos últimos 3 jogos, nos últimos 4 clássicos contra o Fluminense, ele marcou 3 vezes, né? E o último jogo, ele teve até polêmica em virtude do VAR, ele marcou gol, foi importante na última vitória no estádio Newton Santos. O Vasco venceu o Fluminense por 2-1, com gol do Vitor Luiz e também com gol do Verratti. Bom, passado aqui as informações em relação ao pré-jogo, vamos falar sobre contratos na mesa. O Vasco está muito próximo de 2 renovações. Uma com o goleiro Léo Jardim, né? O contrato está próximo de ser assinado. O jogador vai ser grandemente valorizado, vai ser mais valorizado. Depois da assinatura do contrato com o Verratti, chegou a hora do Léo Jardim. Exatamente. O jogador pode ter ali um bom aumento salarial, uma extensão de contrato ali de pelo menos 4 anos e pode ter um acréscimo por metas alcançadas e também títulos e convocações para a seleção brasileira. Então uma motivação aí, contrato na renovação entre Vasco e o Léo Jardim, muito próximo de ser assinado. Informação que veio do canal dos nossos amigos Atenção Vascaínos. Flávio Dias trouxe essa atualização, e também em relação ao atacante Ryan, que está a serviço da seleção brasileira sub-20. O Vasco busca renovar o seu contrato. Jogador que tem ali poucos meses, a princípio, para continuar no Vasco, mas o Vasco prioriza essa renovação, até por uma valorização do jogador, que tem interesse da Fiorentina da Itália e também de um time da Premier League, né? Capaz de até ele terminar lá seu período na seleção sub-20 e já ser negociado. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas no instante o Vasco busca essa renovação com a joia Cruz Maltina. Outro detalhe, a gente falar aqui sobre o atacante Girotti, né, do Tajeres, né? Segundo informações, o Vasco chegou a fazer sondagens pelo jogador, mas desistiu, porque o técnico do Tajeres tem interesse em utilizar o jogador. O atacante, que é considerado um jogador de velocidade, está nos planos do Tajeres. Isso só aumenta, né, a cobrança sobre o diretor executivo de futebol, Marcelo Santana, que vem sendo muito cobrado, muito questionado pelo torcedor cruzmaltino, até realizado pedido de demissão em virtude do diretor,
que tem tido uma insuficiência nas contratações. O Vasco trouxe até agora 5 reforços: Tietê, Daniel Fusato, Maurício Lemos, o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas. Mas, virtude de atacante, o Vasco segue devendo na janela. Isso vem gerando muita cobrança, pois trata-se da maior necessidade do Vasco. Falando de atacante, mandar um salve para o Adson, que olha, tá querendo voltar demais. Ele que comemorou um ano realizado aí, um ano no Vasco. Felizmente teve esse tratamento, cirurgia, e tudo indica que o Adson pode voltar o mais rápido possível, aí nos meados, né, no início de março, meio de fevereiro, agora no meio de fevereiro para o início de março. A gente fica nessa expectativa, porque o Adson é muito importante para o ataque do Vasco. Galera, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais notícias e informações do Gigante da Colina. Até logo mais também no jogo, trazendo todos os detalhes para você. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas.